E nós chegamos, então, no que a gente vai chamar de sangue, tá? Ou Xue, né? O sangue, pessoal, ele é considerado uma forma do Qi mais densa, tá? A energia mais densa, mais material, tá ok? Então, o sangue, após aqui, os chineses consideram que o sangue ele é formado no coração, ali junto com a energia essencial. Então, o que acontece? Vamos lá. Além da energia dos alimentos, tá? Além da energia dos alimentos, o guti, o estômago recebe água, líquidos, tá? E aí, o baço, estômago, também vai extrair os líquidos puros, de forma filtrada, totalmente filtrada. Esse líquido puro, ele também vai jogar para cima, para a região do tórax, tá? E o que é impuro, ele joga para a bexiga e vai ser excretado pela urina. Então, esse líquido puro, que vai ser extraído do estômago pelo baço, ele é jogado também para o tórax, simultaneamente com o gu ti, que é o ti do alimento, tá? Quando chega aqui no tórax, que forma o ti verdadeiro, com a essência do rim e o da ti, que é o ti do ar, mais esse líquido, eles vão sofrer o efeito do calor do coração. Então, o coração, com o seu movimento, ele gera calor. Então, os chineses chamam isso de caldeirão do sangue, né? Esse calor do coração, dentro dessa química do qi do ar, do qi do alimento, da essência Jing e dos líquidos que sobem junto com o estômago ali, vai sair a partir do coração, pelos vasos sanguíneos, o que a gente chama de sangue ou xue, tá? E aí vai levar consigo o qi nutritivo, tá? Então, o sangue nada mais é do que o qi nutritivo com líquidos transformados ali pelo calor do coração, tá? Pelo calor do coração. Então, gente, é muito importante. E esse sangue, ele vai nutrir todos os órgãos, vai nutrir os músculos, vai nutrir tudo mais, tá certo? Então, tem uma característica interessante no sangue que, ao nutrir os órgãos, ao nutrir o cérebro, ao nutrir os músculos, o sangue ele vai ser a base, a raiz do que nós chamamos de mente, tá? Então vamos entender uma coisa. A qualidade do sangue, a penetração do sangue, a circulação correta do sangue vai proporcionar que a nutrição do nosso corpo chegue aos nossos órgãos, chegue aos nossos músculos e chegue ao nosso cérebro, chegue em todos os órgãos e isso nutra o que a gente chama de mente. A mente, pessoal, vai ser o conjunto de todas essas funções psicoemocionais, tá? Trazendo a consciência e a clareza. Tá? Então, você tem as emoções e você tem a sua consciência, que no caso vai ser representada pela mente. Então, e essa mente, ela vai ser nutrida pelo seu sangue, tá? Pelo seu sangue. Então, esse sangue, ele tem uma importância fundamental, imensa, nos seus pensamentos, na sua clareza, na sua consciência, porque ele que vai nutrir a sua mente. E ele também vai nutrir todo o seu órgão, ele vai levar energia para os seus músculos, tudo mais. Então, gente, é fundamental entendermos que a formação desse sangue é muito importante, tá? Essa imagem que eu estou colocando aí, ela acrescenta esse caldeirão, tá? Esse caldeirão aí que os chineses chamam de caldeirão do sangue, tá? Nada mais é do que a mesma coisa que eu falei antes. Você tem o ti do alimento sendo extraído pelo baço, né? E jogado para o pulmão, que é o fei, que tira o ti do ar e que chega no coração, aqui, aí vem o anti, que é o ti pré-celestial, que chega no coração e o fogo do coração transforma, junto com esses líquidos também que chegam, o sangue e que sai através dos vasos sanguíneos que os chineses chamam de shuemai, tá? Então é o fogo do coração que vai transformar toda o ti vital junto com os líquidos em sangue, tá? Então, gente, é muito importante a gente entender isso.
Que se a gente realmente quiser trazer saúde para o nosso paciente, se a gente realmente quiser melhorar a qualidade de vida dele, as doenças, o desequilíbrio, a gente precisa entender como se formam as substâncias vitais, a importância desse sangue e como ele se forma. Porque uma vez que a gente entende esse mecanismo, a gente consegue fortalecer os órgãos que produzem o sangue. E a gente consegue circular melhor esse sangue nos locais que a gente quer. Se a gente tem um sangue mais nutritivo, né, a gente automaticamente melhora a saúde do nosso paciente, melhora as emoções do nosso paciente, melhora os órgãos, né? E se a gente tem uma região que tem pouco sangue, um ombro congelado, uma articulação, uma artrose, sabe, um processo crônico que tem poucos nutrientes, pouca oxigenação, um processo inflamatório crônico, que você tem uma déficit de oxigênio, de nutrientes lá, a gente leva o sangue lá. Agora, não é qualquer sangue, é importante que nós tonifiquemos esse sangue. E o nosso paciente, ele não vem só com um déficitzinho de sangue pontual. Geralmente, esse sangue dele está fraco, porque ele tem problema no pulmão, porque ele tem problema no estômago, porque ele tem problema no baço, porque ele tem problema nos rins. Então, gente, é muito mais amplo do que só você botar uma ventosa lá no cotovelo, só botar uma ventosa no joelho. Então, quando a gente for avaliar esse paciente, a gente tem que ver como que está o funcionamento orgânico dele, certo? Então, a gente tem que perguntar se esse cara tem tosse, tem rinite, tem sinusite, tem refluxo, tem incontinência urinária, né? Se ele tem problemas cardíacos, porque tudo isso você tem problemas pulmonares, gastrointestinais, respiratórios e renais. Porque tudo isso vai influenciar na qualidade do sangue. E depois a gente vai identificar se esse sangue está chegando no local que a gente quer, na parte musculoesquelética, na parte articular, né? A parte neurológica. Entendeu, gente? Então, a gente precisa primeiro saber se o paciente tem essa formação sanguínea correta e depois garantir que esse sangue chegue lá. E outra coisa, o desequilíbrio desse sangue não vai dar só problemas físicos, vai dar problemas psicoemocionais também. Porque o sangue é a base das emoções, é a base psíquica, é a base da consciência da mente, é o que dá sustentação, é como se fosse a raiz dos seus pensamentos, da sua mente. Se você não se alimenta bem, se você não respira bem, se você não dorme bem, dificilmente você vai ter clareza, dificilmente você vai ter consciência clara das coisas, né? Então, tudo isso vai repercutir no que a gente chama de sangue. Então, ao avaliar o seu paciente, você também vai identificar os aspectos emocionais, tá? Então, como que está o seu sono? Como que está a sua preocupação, a sua tristeza? Como que está a sua parte emocional, né? E aí a gente vai determinar a parte emocional junto com o desequilíbrio orgânico, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre essa parte de avaliação emocional na próxima aula, tá certo? Nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre os líquidos, as substâncias vitais, tá certo? Então vamos aqui só fazer um destaque quais seriam os principais órgãos que têm essa função. Coração é onde produz o sangue com o calor do coração, tá? E também sai os vasos sanguíneos a partir do coração, os grandes vasos. Então, o coração tem essa função de jogar o sangue dentro dos grandes vasos. O baço pâncreas, ele participa diretamente na retirada do alimento e dos líquidos, tá? Dos líquidos puros, que vai ser a base material do sangue. Então, a base material do sangue começa ali no baço. Após esse sangue ser formado pelo coração e começar a circular no nosso corpo, ele vai ter um local onde ele vai ser estocado, armazenado, que vai ser no fígado, tá? Então, o fígado, ele tem uma importante função de estocar uma grande quantidade de sangue, tá? Então, o fígado, ele vai estocar aquele sangue nele, e a partir do momento que você tem uma demanda maior por sangue, por exemplo,
comece a caminhar, ou se movimentar mais, ou participar de alguma situação de fuga, ou até pensar mais, ou até fazer alguma atividade, você vai precisar de mais sangue para aquela função, para aquela ação que você está fazendo, e o fígado vai distribuir. Então, o fígado ele vai garantir o suporte de sangue e automaticamente nutritivo para aquela função. Então, o fígado vai ter essa função de armazenamento. Então, ele vai influenciar diretamente no movimento, lubrificação dos tendões, tá? Os olhos e a circulação aí desse sangue. Então, ele também, quando a mulher entra no processo menstrual, é o fígado que leva essa quantidade a mais de sangue para o útero. Então, ele também vai ter uma relação direta com processos menstruais, tá? TPM, por exemplo, né? É uma relação que o fígado fica estagnado e se esse sangue dentro do fígado ficar parado, a pessoa passa a ficar mais irritada, né? Passa a ter menos distribuição sanguínea adequada, né? Então, o fígado tem esse papel importante também. O pulmão, tá? Como eu falei, ele retira o DATI, ele distribui o Ti defensivo pelo corpo. E o rim, que é o detentor da essência pré-celestial Jing, e ele vem com a energia e movimenta a energia Jing e leva essa pitadinha para a formação do Ti verdadeiro, que vai estar dentro do sangue através do Ti nutritivo, tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer uma comparação agora entre Ti e Xue, tá? Xue é sangue, tá? Entre energia e sangue. Se a gente comparar energia e sangue, o sangue ele tem energia, certo? Só que ele vai ter uma energia mais densa, que é a energia nutritiva. E o Qi vai ter uma energia mais sutil, mais imaterial, e ela vai ficar mais na parte defensiva, né? E ali também circulando pelos nossos meridianos, tá? O pulmão ele vai levar a energia defensiva mais para fora e o sangue vai jogar a energia nutritiva mais para dentro dos vasos sanguíneos que são o Shuemai, tá certo? Existem algumas patologias relacionadas ao sangue, que é o Xue, que é a deficiência de sangue, pessoal. Então vamos lá. Se você tem problemas na formação do seu sangue, o que vai acontecer? Você vai ter deficiência de sangue. Cara, vai desequilibrar toda a sua saúde, simplesmente. Mas existem algumas características físicas que vão caracterizar a deficiência de sangue. Por exemplo, a face pálida, tá? A língua pálida, os lábios pálidos, as unhas fracas, a pessoa ter tontura, né? Fraqueza, né? Fraqueza muscular, tá entendendo? Várias características, assim, a cor mais pálida, a fraqueza e a tontura. São características bem importantes aí da deficiência de sangue. Então, você avalia o seu paciente. Quando ele chega, aquele paciente pálido, branco, a face pálida, sem brilho, existe uma coisa também que a gente chama do brilho dos olhos, né? É bem interessante que aquele paciente que tem o olhar opaco, perdido, sem vida, também é uma característica de deficiência de sangue. Aquele paciente que chega com o olhar vivo, como uma criança, por exemplo, um bebê que tem aquele olhar bem vivo, você tem um sangue bem nutrido, bem vivo. Aquele olhar opaco, brilho dos olhos. Mas a cor pálida é o que mais chama atenção, tá? Existe a condição de calor no sangue. Então, se você aumenta muito o calor interno no seu corpo, se você trabalha no ambiente, é muito comum pessoas que trabalham em cozinhas industriais, pessoas que trabalham no sol, ou pessoas que são muito agitadas, muito yang, elas apresentam calor no sangue, ou seja, um excesso de energia yang no sangue. Então, ela vai apresentar erupções na pele, hemorragias, sangramentos, securas, tá? A boca seca, a língua vai estar mais rachada, com rachaduras várias rachaduras na língua, né? E a pele vai estar mais seca, porque o calor excessivo no sangue, ele vai tirar um pouco da umidade do sangue, tá? E vai causar quadro de secura.
Outra característica também pode ser constipação, tá? O calor no sangue. E estase de sangue. Estase quer dizer o sangue parado, o sangue estagnado, tá? Então, você apresenta principalmente uma situação bem clássica de estase de sangue é na cólica menstrual, no processo menstrual, né? As mulheres que ficam com sangue muito estagnado no ovário, elas apresentam, durante a menstruação, coágulos sanguíneos, né? Então, você tem ali uma estagnação de sangue, né? Outra estagnação de sangue também pode acarretar a tumores, né? Formação de tumores, né? Abdominais. E o que caracteriza o estase sanguíneo é a cor roxa, arroxeada. Então, se você fizer um torniquete na sua mão, a sua mão vai começar a ficar roxa, né? Ou seja, o sangue vai começar a parar ali. Então, você tem ali coágulos, manchas roxas pelo corpo, hematomas, né? Quando a gente faz a ventosa, que o sangue coagula ali embaixo da pele, aquilo é uma estase de sangue, ou seja, o sangue ficou coagulado, então apareceu aquela mancha ali